Graças a Deus. Um bom dia com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez, nesta manhã de domingo, onde cremos que seremos mais uma vez ricamente abençoados. Um bom dia também a todos os irmãos aí através da internet, que estão conectados. E nós informamos a todos vocês que participam através da internet, que como foi avisado, hoje nós teremos uma assembleia assembleia ordinária, não é, pastor Júnior? Extraordinária. Então, no momento que for ter a assembleia, nós teremos que interromper a transmissão. Então, a transmissão vai ser interrompida por um momento, e assim que finalizar a internet, a transmissão vai voltar aí a funcionar. Mas no período a gente vai ter que interromper a transmissão e depois a gente retorna com a transmissão assim que terminar a assembleia. Vamos orar? Senhor Deus, Pai celestial, Deus de misericórdia. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos dado saúde, por o Senhor ter nos dado ânimo, ó Pai. Ânimo para te servir, ó Pai. Ânimo para continuar trilhando este caminho. Ânimo para orar, ó Pai. Ânimo para te adorar. Ânimo para buscar o Teu Espírito Santo. Para ler a Tua palavra, ó Deus. Buscar, ó Pai, a revelação do Senhor para nós através da Tua palavra. Ó Deus, como somos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Tantas curas, tantas maravilhas, tantas libertações o Senhor tem realizado no nosso meio. Ó Deus, palavras não são suficientes, ó Pai, no nosso vocabulário para agradecer, ó Deus, para engrandecer o Senhor. Mas nós juntamos tudo que nós temos, ó Pai, e te adoramos. E trazemos, ó Pai, a Tua casa, trazemos os nossos corações rendidos a Ti. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe em mais este dia, que o Senhor nos abençoe em mais esta manhã, ó Pai, que o Senhor possa falar mais uma vez com cada um, ó Pai, que o Senhor possa, ó Deus, usar, ó Pai, o pregador para falar conosco, ó Pai, e que o Senhor possa trabalhar em cada coração, ó Deus, que o Senhor possa colocar, ó Pai, aquele desejo em cada coração de Te servir de uma maneira correta, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por todos estes irmãos que participam conosco através da internet. Continue guardando, sustentando a cada um deles. Sustentando, ó Pai, com força, saúde, coragem, para lutar, para continuar lutando. Continue conosco no decorrer deste dia. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Dá o tom aí, vamos lá. Sol. Renova. Dó maior. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero
renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, todos cantando. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu necessita mais de ti. Aleluia! Graças a Deus. Vamos cantar o hino Povo que Vence Batalha. Está aí na pasta aí, irmão Michael, a letra. Os momentos que estamos vivendo são de grande aflição. Creio que muitos conhecem. Vamos todos louvar ao Senhor com mais este hino. Que estamos vivendo são de grande aflição. Os recursos humanos falharam, já não há solução. Não se encontra mais paz neste mundo, é notória a falta de amor. Perguntou então quando é que virá o Senhor. O mais
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Muito bem, nós tivemos a primeira convocação às 8h30 da manhã. E agora, partindo para a segunda convocação, eu gostaria antes de ler uma escritura, Mateus 22, não precisa, se quiser abrir pode, e a partir de agora então a gente declara iniciada, né, a Assembleia Extraordinária. A gente pede a atenção dos irmãos local e a paciência dos que estão pela internet, pois nós vamos rodar alguns hinos aí para vocês, através da internet, creio, né, que não tem como rodar hino, né? Vai interromper por alguns minutos apenas, enquanto trazemos aqui algumas ordens do dia estabelecidas pela Assembleia, conforme edital de convocação. Então vamos para a parte dos pedidos de oração, mas antes desejam ser apresentados que vão congregar conosco a irmã Aparecida Marques Rodrigues, de Inhumas, Goiás. Já participa através da internet, mas hoje ela está presente e gostaria de ser apresentada. Fique de pé, por favor, irmã Aparecida Marques Rodrigues. Ali de Inhumas, a senhora pode tirar a máscara só um pouquinho para filmar a senhora. Irmã Aparecida estará congregando conosco e já estava. Vamos dizer, bem-vinda no nome do Senhor Jesus Cristo, seja sempre bem-vinda no nosso meio. E também a irmã Divina Eterno dos Santos está aqui na frente. A senhora pode tirar a máscara também, só um pouquinho, vamos filmar a senhora. A irmã Divina, filmou ali, irmão Billy, também estará congregando conosco. Bem-vinda no nosso meio, no nome do Senhor Jesus Cristo, esteja sempre à vontade conosco. Pode assentar. É de Goiânia, irmã? De Goiânia, né? De Goiânia. Os nomes que chegaram até aqui: Maressa Miquelino de Carvalho, Gabriel de Souza, Gabriel Rezende Ferreira, e também a irmã Silvia Arruda. A igreja vai orar por esses pedidos que estão precisando, cada nome tem uma necessidade. Coloque diante do Senhor, levante a sua voz e ore. Grandioso Deus e amado Pai Celestial, que grande privilégio, Senhor, é estar num lugar como este, Senhor, na casa do Senhor. É aqui que nós somos instruídos, ó Pai. É aqui que nós recebemos a Tua palavra, Senhor. É aqui que o Senhor nos abençoa nossas almas. É aqui que nós somos edificados, ó Deus. Porque neste lugar que o Senhor preparou para nós, há anjos
Há anjos do Senhor se assentados nestes bancos. Há um que se responde aqui na plataforma, nosso pastor. Oh Deus, o Senhor como nosso supremo pastor, te agradecemos mais uma vez nesta manhã, em congregar em torno de Tua Palavra, Senhor, porque somos abençoados. Aceite, Senhor, mais uma vez nesta manhã, este trabalho, ó Senhor, esta oferta, que os Teus filhos tenham saúde no corpo, na alma, no espírito, Senhor, e que nós possamos continuarmos prosseguindo este caminho até, ó Deus, encontrar com o Senhor nos ares. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, aceite, Senhor, dos nossos corações, aceite da nossa alma, ó Pai, esta tão grande gratidão por ser filhos do Senhor, por ter sido escolhidos desde antes da fundação do mundo. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Deus cuida de você, com a irmã Felícia, pode vir aqui para cantar, e aí retornamos à transmissão, né, com todos vocês aí através da internet. Tivemos esse período aí com a Assembleia, mas já estamos novamente transmitindo. Obrigado aí pela paciência de vocês. A escritura que será usada nesta manhã está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, verso 11.
Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, verso 11, escritura que será usada nesta manhã. A partir das 18 horas, nós estaremos hoje aqui em Trindade com a ceia do Senhor, a Santa Ceia do Senhor. Então hoje não temos culto em Goiânia, por devido ser Santa Ceia. A partir das 18 horas, estaremos aqui em Trindade com a ceia, como sempre acontece nos dias de ceia. Irmã Felícia canta o hino Deus cuida de você. Pare um pouco pra pensar o quanto Deus te concedeu. Pare agora de chorar e lembre que Ele te escolheu. Este céu tempestuoso que não deixa o sol brilhar não é desaprovação, é Deus moldando o coração. Deixa Ele trabalhar. Deus só corrige a quem ama. Este sofrer te faz crescer, é na tormenta que Ele prova que está cuidando de você. Talvez Deus quer conversar, ter um tempo a sós contigo, neste intenso caminhar, no seu dia tão corrido. Não tem tempo para parar e ouvir a voz de Cristo. Ele envia provação e te faz prostrar ao chão para subir ao céu contigo. Deus só corrige a quem ama. Este sofrer te faz crescer, é na tormenta que Ele prova que está cuidando de você. Deus só corrige a quem ama. Este sofrer te faz crescer, é na tormenta que Ele prova que está cuidando de você.
Graças a Deus. Deus continue te abençoando, irmã Felícia. Então vamos agora receber a palavra de Deus desta manhã. Ao som do hino Somente Crer. Tudo é possível, somente crer. Para estar ali num culto de ação de graças, em Umas. E estivemos ali em Cajubi, né? Sexta-feira. Mais uma vez, nós vamos e trazemos bênçãos de lá. Irmãos, aqueles irmãos, assim como vocês, nos abençoa, né? Nos abençoa. Deseja que as bênçãos de Deus recaiam sobre nós, então é nos abençoar, né? E a gente retribui a vocês a bênção de Deus. E a vigília, né, irmã Eliezer? A vigília que está aí em apreço, né? Dia 31 de dezembro. Dia 31 e dia 1º. Pelo menos por enquanto, né? Domingo ainda não temos a confirmação. Abriremos lá dia 31. Teremos a vigília, não vamos passar a noite toda, viu? Não vai ser a vigília até 6 horas da manhã. A vigília é até assim, depois da virada de ano, né? Depois de virar a meia-noite, né? Um pouco, aí nós vamos dormir e no outro dia ficar à vontade ali. Os jovens, as crianças, os adultos, os idosos. E eu gostaria muito que esses que recebem ceia em casa, os irmãos, às vezes de mais idade, por uma circunstância não pode estar presente, gostaria muito que fossem. Se o irmão Macedo pudesse ver isso aí, né? Eu vou citar uma delas, né? Irmã Lazina, né, irmã Eliezer? Irmã Lazina e irmão Manuel. O irmão Manuel tem 87 anos, viu, gente? Mas é novão, viu? Eu queria que a igreja conhecesse esse casal também. Hã? Ah, e faz um café, né? Faz um café caipira, né? Ele, em parceria com a irmã Lazina, né? Ele entra com café e ela entra com a peta. Desse jeito. O senhor conhece, né? Ele traz o café, ela traz a peta. Que coisa gostosa, né? Que eles fazem ali. Então, eu gostaria que todos fossem, né? Na medida do possível. Na medida do possível. Então, temos os irmãos aí do Gama, Cajubi e em torno aí, né? Ribeirão, Sertãozinho. E em Umas também, os irmãos de Umas. A irmã Maria Divina. A irmã Maria Divina, qualquer dia desse, vem cantar aqui, né, irmã Eliezer? Ela está com a vontade de cantar aqui. Ela agradece as orações. Esteve no hospital numa situação muito ruim, terrível. E de repente o laudo muda, né, irmã Eliezer? Coisa estranha, né? De repente vocês oraram por ela, acho que foi na terça-feira. Não sei que dia que foi. E aí, de repente, o laudo médico vem lá. Era uma coisa gravíssima, gravíssima. De repente, o laudo muda. Graças a Deus, né? A gente só pode dizer graças a Deus. Graças a Deus, irmã Divina. Dê graças a Deus, irmã Divina. Qualquer dia você está aqui. Ou a irmã está, a senhora, né? A senhora está aqui para cantar para nós. Irmã Sônia, né? Mãe da irmã Sônia. Muito bem, gente. Vamos nos colocar de pé, né?
Ah, sim, o irmão Eliezer está lembrando que foi feito um aumento aqui, né? Um átrio bem maior, que nós vamos ter mais oportunidades, às vezes, de um trabalho especial com as crianças, com os jovens, né, irmão Isaac? Ficou bom para trabalhos. E aqueles que às vezes não vinham porque a igreja era bem apertadinha, agora tem lá fora, tem um monitor, o áudio, e coberto, não chove ali dentro. Hoje na Santa Ceia vai ficar mais tranquilo também. Então, a gente agradece aí aos irmãos que proporcionaram isso aí, né? Que na verdade quem faz tudo isso, conforme vocês viram, são vocês. A gente sempre tem que lembrar isso. O pastor fez ali, o meu não fiz nada, foram vocês que fizeram, né? Ah, está mostrando lá. Está mostrando. Cadeiras ali. Então pode vir, você que às vezes fica preocupado com uma aglutinação muito grande de pessoas, né? Gálatas 3 diz assim, verso 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Senhor Jesus, esta é a Tua palavra, que possamos discorrer nela para a Tua honra e Tua glória e para benefício do Teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Irmã Sara e Rebeca, vão cantar? O tempo passa. Verdade, o tempo passa. E vocês aproveitem bem, mocidade, o tempo. Não brinquem, não brinquem. Não brinquem com as coisas de Deus, que pode chegar um dia que você venha se arrepender amargamente. Não brinque com as coisas de Deus. Não negligencie as coisas de Deus. Não dê vazão a nenhuma revolta. Não dê vazão. A mocidade tem essa tendência, né? A maturidade, a idade da maturidade permite que a estatura do varão perfeito esteja mais enraizada, mas a mocidade ainda está muito instável. Quando eu disse, viu, meninas, irmãs, jovens, na quinta-feira, que eu não posso me prender somente ao conservadorismo, né? Conservadorismo, observar somente aqueles irmãos que têm sofrido porque tem 40, 50 anos de mensagem, e eu preciso poupá-los também, né? Mas eu preciso me atentar muito à juventude. Preciso me atentar muito à juventude. Nós precisamos, você pai precisa. Nós precisamos nos atentar muito à infância. Você, conservador, irmão já de 40, 50 anos neste ministério, pense um pouco nessa juventude. Não cobre somente para si. Não peça que o pastor te poupe somente. E a juventude? E as crianças? Então nós precisamos ser... Não posso me prender somente ao conservadorismo, poupá-los de tantos dogmas, credos e doutrinas criados por homens, que hoje você tem como verdade, né? Eu não posso simplesmente te poupar, te dizer a verdade, porque a juventude e as crianças precisam de um futuro, se Jesus não vier. Eles precisam aprender o certo. Então tenham paciência, tenham paciência. Cantem, o tempo passa, e passa rápido. O tempo passa, se aproxima a vinda de Jesus, meu Salvador, Mestre e Senhor. O tempo
passa. A igreja se prepara para encontrar Jesus querido, noivo amado. Como um relâmpago que sai no oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda de Jesus. Que dia lindo, glorioso será. O tempo passa, muitos esfriando estão. O primeiro amor já se acabou, tudo mudou. O tempo passa, mas a igreja esperando está, mesmo que tarde, firme está, não se abalará. Como um relâmpago que sai no oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda de Jesus. Que dia lindo, glorioso será. Como um relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda de Jesus. Que dia lindo, glorioso será. Que dia lindo, glorioso será. Que dia lindo, glorioso será. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Eu estava ouvindo e às vezes vem no pensamento. Parece que foi o irmão Tiago Vaz que mostrou um vídeo de uns sapinhos. A mocidade deve se lembrar, uns 2 domingos atrás. E um sapinho era surdo, né? Por isso que ele conseguiu pular para fora do buraco. Vocês lembram disso? Irmão Macedo, me veio assim, irmão Macedo, aquela conversa que nós tivemos ali na porta da tesouraria uns meses atrás. A gente pensou assim: temos condição de abrir uma igreja lá em Goiânia? Lembra disso? Aí o senhor ficou assim, falou: olha, pastor, é isso que nós temos. Aí nós falamos pela fé, né? Lembra? Pela fé a gente consegue. Olhando para o natural, difícil. Mas por que eu falei sobre o sapinho? Porque eu não tinha nenhuma noção que era tanto quanto. Eu falo a parte estrutural, né? Financeira, se ter uma igreja com instrumentos. Aí a gente resolveu transmitir, tem que ter equipamento, né? Mas como Deus é bom, como Deus é bom. Ele faz a gente não saber, porque às vezes se nós soubéssemos não teríamos, né, dado o passo, né? Nem o senhor sabia, nem eu. Nós dois estávamos igual um sapinho surdo.
tentando pular para fora do buraco. E lá, vocês não vão conseguir. E os dois que estavam ouvindo ficou lá dentro. Mas depois eles saíram também. Mas olha só, Gálatas, essa carta de Gálatas, eu estou com ela assim, em apreço, viu? E isso aqui, ó, porque o justo viverá da fé. O irmão Brana, na era da igreja de Sardes, ele mostra bem no iniciozinho aqui no parágrafo 18, o mensageiro. Ele mostra Lutero como mensageiro desta era. Lutero traduziu o Novo Testamento, uma obra fantástica, né? Traduziu o Novo Testamento e deu ao povo. Foi um pregador poderoso da palavra, insistiu especialmente em seus primeiros anos de projeção pública que a palavra era o único critério. Deste modo, ele era como as obras, como um meio de salvação. Deste modo, ele era contra as obras como um meio de salvação. A mensagem, a escola precisa ser observada nos seus termos. Existem termos como salvação, eleição, predestinação, justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, dons do Espírito Santo. Então, se atentem a estes termos para que você compreenda realmente a escola bíblica. A escola é aprendizado, né? Então ele era contra as obras como um meio de salvação e batismo como um meio de regeneração. Por que ele era contra? Porque a Bíblia não aceita salvação por obras e nem batismo por regeneração. Ele não era contra por ser contra. Ele era contra porque ele passou a ler a Bíblia e quando ele leu, ele percebeu que ele precisava traduzir para o alemão, né, para que o povo lesse a Bíblia. Até então, a salvação era somente por obras. Era? Não. Diziam que era. Mas a Bíblia nunca disse que a salvação é por obras. Efésios 2:8, guarda isso aí, Efésios 2:8, isso aí é a fundação, é a base da sã doutrina. Da doutrina de salvação. E ele era contra também o batismo, né? Batizou, está regenerado. Até mesmo o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o batismo apostólico. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo não regenera ninguém. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo sem o arrependimento, ele é incompleto. Então você fala, por que algumas pessoas se batizam em nome do Senhor Jesus Cristo e se vão? Porque não houve arrependimento. O apóstolo Pedro é muito claro ao revelar o que Jesus disse em São Mateus 28:19. Arrependei-vos, dá meia volta, deixa de fazer o que fazia, não faça mais, para de ficar preso em postes, igual o João Corvo, igual um elefante, não por causa do tamanho, mas da história do elefante, né? A comparação do elefante é que quando ele nasce, diz a história em relação aos elefantes circenses, elefantes usados para circos, para fazerem as pessoas rirem, brincarem. Amarra ele quando pequenininho, num pequeno poste, e ele tenta sair algumas vezes, até que ele percebe que ele está amarrado naquele poste. E a memória do elefante é muito vívida, né? Ele guarda bastante, né? Não sei quem perguntou isso para ele, mas dizem que é. Não sei porque que dizem, mas é porque às vezes fizeram já experimentos, né? Que se alguém fez uma maldade com o elefante na infância, ele lembra até na fase adulta, né? Não sei como que chegam a isso. Mas tudo bem, vamos crer que seja. Mas ele é amarrado a um poste quando pequeno, e quando ele cresce,
ele está com aquilo tão enraizado em sua memória, né? Não diria mente, na sua memória irracional, que ele nem tenta mais, porque às vezes se ele tentar com a força que ele tem, ele derruba. E assim estão alguns crentes, não sabem o poder que tem para vencer a batalha, para trazer cura divina para dentro do lar, para aqueles que oram. Irmãos, nós estamos vendo resultados do poder que tem esse sacerdócio real descrito por Pedro ali na sua carta. Não um sacerdócio clerical, né? O pastor tem todo o poder. Não, o sacerdócio não é clerical. O sacerdócio é o povo, é um sacerdócio real. O poder está conosco. O poder está em nós. Mas, durante tantos anos, se a fé vai sendo deixada somente para homens santos, que viveram em eras passadas, em anos passados, em momentos passados. E aí às vezes deixamos de ver o que Deus está vendo, o que Deus está fazendo, deixamos de ver o que Deus está fazendo em nosso meio. Ontem, quando estávamos levando a ceia, a irmã disse assim, olha, repetindo até, né, irmão Eliezer, nós precisamos enfatizar estas coisas às vezes. Um problema seríssimo. Diagnóstico. Quando você me contou o diagnóstico, primeiro, que nós levamos a oração à igreja, a gente acaba entrando um pouquinho em desespero quando a gente sabe o diagnóstico. Mas a gente segura, vai para a palavra, leva à igreja. Eu creio muito em vossas orações. Creio muito nas vossas. Nós temos que crer nas nossas. E de repente a gente chega, fala, olha, passou estranho, passou lá, vem outro diagnóstico. Falou, não, era uma pedrinha só nos rins que havia caminhado e pode ir embora para casa. Não era uma suspeita o primeiro diagnóstico, era um diagnóstico. Então, vamos trazer isso de volta. Não fica preso nessas estacas denominacionais. Não fica preso nessas estacas impostas por homens. Porque quando o irmão Brana diz aqui que ele tinha a palavra como seu único critério, de outra vez 2 fanáticos foram a ele para convencê-lo a unir-se com eles, para banirem todos os sacerdotes e Bíblias. É engraçado como as coisas se repetem. 2 fanáticos foram a ele para convencê-lo a unir-se com eles, para banirem todos os sacerdotes e Bíblias. Às vezes a gente vê isso acontecendo em nossos dias, as pessoas ficam cegadas, banir o quíntuplo de Efésios e a Bíblia também. Esquece a Bíblia. A revelação, a interpretação dela é as mensagens. Esquece a Bíblia. Ela já tem a interpretação, já tem a revelação. Ele discerniu o espírito neles e os mandou embora. O que você tem que fazer? Manda esse espírito embora. Foi a doutrina da justificação, né, que ele pregou. Salvação pela graça, independente das obras. Esta é a doutrina básica da verdade da palavra. Salvação pela graça, independente das obras. Eu tenho aqui um texto, também sobre Lutero.
E eu gostaria de transmiti-lo a vocês. No século XVI, a Igreja Romana chegou ao extremo de sua crise, que já se avolumava desde o final da Idade Média. Os pilares do cristianismo estavam desestabilizados. Se você não vê isso acontecendo hoje, os pilares do cristianismo estão sendo desestabilizados. Como a doutrina da salvação, pilares do cristianismo como a doutrina da salvação, salvação por graça, não por obras, não por doutrinas extras. Se é por graça, é favor imerecido, porque eu preciso aceitar uma doutrina extra bíblica para ser salvo. Mas os pilares do cristianismo estão abalados, bem como a doutrina da salvação e também a estrutura eclesiástica. Isso aconteceu lá no século XVI com Martinho Lutero. Observe se as coisas não estão se repetindo. Pilares do cristianismo desestabilizados, doutrina da salvação, estrutura eclesiástica e a moralidade do clero, que são os religiosos, sacerdotes. Além de ter se tornado comum a venda de indulgências, que é a compra de cartas autorizadas pelo Papa. A pessoa pagava, comprava cartas, que eram indulgências. Essas cartas garantiriam a salvação dos crentes. A doutrina da nuvem garante a salvação dos crentes, dizem eles. A doutrina da terceira puxada é que garante a salvação dos crentes. A doutrina dos 7 trovões é que garante a salvação. Vem para cá que aqui eu tenho a sua salvação. Igualzinho às cartas papais. A igreja vivia um desprestígio na conduta. Era comum sacerdotes terem amantes ou até mesmo filhos fora do casamento, além de comprarem cargos sacerdotais com dinheiro. Porém, a autoridade papal continuava sendo considerada inquestionável. Ele e os demais clérigos, tais como os santos da igreja, eram os intercessores entre os cristãos e Deus. Continuavam sendo mediadores. Venha a mim e eu levo o seu problema a Deus, e eu resolvo o seu problema, eu oro por você e te dou a cura. Eu posso orar por você, mas o grande curador é o Senhor Jesus Cristo. Eu pediria muita atenção quando se fala que os pilares do cristianismo estão sendo desestabilizados, principalmente na doutrina da salvação. Com este quadro obscuro no catolicismo, havia necessidade de uma transformação, uma reforma. Foi neste cenário que membros do próprio clero e devotos começaram a questionar a conduta e a doutrina da igreja, de maneira que surgiram homens importantes, como Zwinglio, Lutero, Calvino. Lutero, com profunda crise existencial em relação à própria salvação. Se você não chegou nesta crise existencial em relação à própria salvação, você precisa chegar, porque o cenário é o mesmo. Teve uma revelação. Nós lemos em Gálatas 3, verso 11. Lutero leu Romanos 1, 17. O justo viverá pela fé. Lutero não precisava mais das indulgências, ou seja, do pagamento para ter passaporte para o céu. Pagamento para ter passaporte para o céu.
doutrina que te dá direito aos céus. É tão vergonhoso isso que seja ser imoral. É tão vergonhoso que é imoral. Se Deus nos der mais 500 anos, talvez um cristão lá daqui 500 anos, conforme aqui nós estamos há 500 anos depois de Lutero, nós ficamos assim, puxa, que imoralidade. Mas não vê a imoralidade dos dias de hoje. Passaporte, né? Para ir para o céu. Olha o passaporte para ir para o céu, é o 8º mensageiro. Olha o passaporte para ir para o céu, é ouvir a voz. Olha o passaporte para ir para o céu, é ficar aqui nessa igreja. Lutero viu que não precisava do clero ou do papa para se ligar a Deus e ser salvo, mas da fé em Cristo. Esta mensagem passou a ser defendida fervorosamente. O dia 31 de outubro de 1517 foi o marco do movimento da reforma e de forma ousada, né? Foram fixadas 95 teses contra as indulgências na porta da igreja de Wittenberg. Embora tenham sido específicas contra a compra de salvação, elas já apontavam para princípios importantes da fé evangélica. Princípios importantes da fé, da sã doutrina, como somente Cristo salva. Não é a tradição. Somente Cristo salva e não a tradição. A fé em Jesus é suficiente e as obras são apenas consequência de sua fé no Senhor Jesus. O cristão pode buscar a Deus individualmente. Sim, não precisa de um mediador. Pode buscar a Deus individualmente. Você faz isso lá no seu quarto. E somente Cristo é um intercessor direto entre Deus e os homens. Enquanto Lutero também se dedicou a levar as Sagradas Escrituras na língua alemã ao seu povo, Calvino organizou o livro, um livro importante da história. Ele Eles citam esse livro, as 5 solas, né, que é no latim. O termo é latim. Sola, para nós, é somente. Somente. 5 pontos que trouxeram, que a reforma trouxe para trazer o povo de volta para a Bíblia. As 5 solas, ou 5 somentes, foram desenvolvidos ao longo de um processo árduo em que historiadores e teólogos definiram tais valores comuns a luteranos, calvinistas, batistas, metodistas e etc. Em resposta àquilo que consideravam abusos da Igreja de Roma, anunciaram sola fide, que é somente a fé. Somente a fé é necessária ao cristão para ser salvo. Sola gratia. Somente a graça. Somente Deus, por seu amor e vontade, salva o cristão. Sola Escritura. Somente a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus é autoridade para a organização ou para a doutrina da igreja, que é a sã doutrina. Solos Christus, somente Cristo salva e nos liga a Deus. Soli Deo Glória, somente a Deus dê glória. Somente Deus deve ser glorificado, pois tudo vem dele, se mantém por ele e voltará para ele. São expressões latinas, mas com simples conceitos. Simples conceitos. 5 princípios.
Às vezes você pensa assim, você aprendeu que o maná de Lutero apodreceu, né? A mensagem de Lutero. Sem dúvida, Lutero, no final, vamos dizer assim, do seu ministério, né? O irmão Brana diz isso aqui, ó, no parágrafo 27. Suas decisões foram tão erradas que deu lugar a uma revolta e milhares foram mortos. Contudo, ele diz aqui, ó, porém, apesar de tudo, Deus usou Martinho Lutero para trazer o povo de volta à fé, à graça, a Cristo, à palavra de Deus e à glória somente ao nosso bom Deus. Isso é rudimentar, isso é fundamental. Quando vemos o apóstolo Paulo dizendo, porque o justo viverá da fé, ele diz no verso 8 do capítulo 1, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. E ele diz logo em seguida no verso 10, se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Verso 11, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Se nós temos um evangelho de um homem que não recebeu de homem algum, mas através da revelação de Jesus Cristo, porque teríamos outra revelação de Jesus Cristo nesta última era. Eu volto a dizer, crenças que nos levam a hábitos e comportamentos são tão difíceis de serem vencidas, derrubadas, aniquiladas. Por quê? Porque a pessoa se coloca como um irracional. Ela não quer arrazoar, porque a pregação diz que Eva arrazoou. Então você não pode arrazoar, sem dúvida. Quando Deus diz que a fé, que o justo viverá da fé, você não tem que arrazoar sobre isso. Mas quando alguém vem e diz, o justo viverá da fé, quando você está dentro do meu companheirismo, é necessário que arrazoe, senão você se torna um irracional, como um elefante preso a uma estaca. Mas a mensagem diz, Eva arrazoou. Aí quando você pensa em pensar, quando você diz assim, eu vou pensar, mas Eva arrazoou e deixou a palavra. Sabe o que está acontecendo? Você já deixou a palavra lá para trás, por falta de arrazoar o que deve ser arrazoado, que é a Escritura. Arrazoar não a Escritura, mas arrazoar o que é dito fora da Escritura. A Escritura você não arrazoa, mas doutrinas, colocações, expressões, você deve arrazoar. Senão você eu me torno irracional. Eu vou pegar um espírito se eu ouvir. Eu vou pegar um espírito se eu ler a Bíblia demais. Ele está mandando ler a Bíblia para as pessoas pegarem espíritos.
Porque elas vão ler demais, aí elas vão ver coisas na Bíblia. O apóstolo Paulo falou: olha, essa revelação, o que eu estou passando para vocês, eu não aprendi de homem, não. Não foi de homem, não, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Ele estava lá de um lado, agora está do outro. Olha, que hipócrita. Chama Paulo também de hipócrita. E na minha nação excedia em judaísmo, e muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Olha as tradições que Paulo estava, hein? Paulo teve que cair do cavalo. Nós tivemos que cair do cavalo para estar aqui hoje. A luz teve que brilhar e nos agredir a visão, porque aí a gente fecha o olho, a gente não quer ver. Quando a luz brilha, a gente não quer ver, aquilo dói as vistas. Nos tornamos irracionais. Nos apegamos a pensamentos, a ideologias, a coisas humanas contrárias à palavra de Deus. E nos apegamos, seguramos aquilo. Num naufrágio, não adianta tentar segurar malas. A melhor coisa que faz é começar a nadar. Mas todos os meus objetos de valor, tudo que eu conquistei na vida inteira está dentro dessa mala. Eu vou segurar a mala aqui. Vai morrer afogado com a mala. No naufrágio, o melhor que você faz é nadar, procurar algum lugar para você refugiar. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Quem nós somos? Para quem que Paulo está pregando aqui? Tem algum judeu aqui, descendência judia? Pode ser até que tenha, né? Mas aqui no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas, ele fala assim, diante da salvação, diante dessa graça salvífica, não existe grego, não existe gentil, não existe judeu, não existe macho ou fêmea, não existe nada disso. É graça àquele que crê no Senhor Jesus Cristo. O que ele fez? Revelar seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios. O que você fez, Paulo? Não consultei carne nem sangue. Podia ter ido lá em Pedro, né? Tem um Pedro ali que... Tem um Pedro que mandou batizar, eu vou lá perguntar a ele. Ele foi áspero com Pedro. Pedro era judeu, estava vivendo como um gentil. Por quê? O que significa isso? Os judeus, eles se prenderam à lei, ao mandamento, ao Antigo Testamento e não largava daquilo. Mas Paulo veio como apóstolo da incircuncisão, ou seja, um apóstolo para a nova aliança. E Pedro era um judeu, apóstolo da circuncisão, mas vivia como os gentios e exigia que os gentios vivessem como os judeus. Aí Paulo falou: Pedro, quando ele foi revelado por Jesus Cristo para pregar entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém. Poderia ir a Jerusalém, conversar com os discípulos. E aí, como é que está aí? Agora eu estou com vocês. Vamos lá, vamos ver como é que está aí. Qual que é o pé que está?
A pior coisa que aconteceu no deserto para o povo de Israel foram aquelas pessoas que saíram do Egito e não tiraram o Egito de dentro de si. A pior coisa que aconteceu para a esposa de Ló foi sair de Sodoma, mas não tirar Sodoma de dentro de si. Se você tirar uma pessoa que afogou de dentro d'água e não tirar a água de dentro dela, de nada adianta, ela vai sucumbir ali, com a água vai no pulmão, ela vai morrer. Mas quando você tira alguém de um afogamento, a primeira coisa que você faz, tira a água de dentro daquela pessoa, para que ela volte à vida. Ó irmão, o natural sempre tipifica o espiritual, a palavra de Deus sempre traz os seus tipos. Qual foi a maior desgraça ali em Israel? Eu não sei se, a Bíblia não fala, né? Não sei se ficou alguém lá, do povo de Israel, vou ficar aqui, não sei. Mas dos que saíram, foram aqueles que saíram, mas ficaram apegados às paneladas de carne, às amizades que fizeram ali no Egito. Oh, mas Faraó é tão bonzinho, chegava lá. Ele só começou a bater na gente porque esse Moisés veio lá e falar com ele para tirar a gente de lá. Aí começou a bater, aí ficou doído. Aí o que ele ajudava nós, ele parou de ajudar, mas era bonzinho, dava comida, dava casa e tal, era gostoso. Trabalhava 16 horas por dia, 7 dias por semana, mas era tão gostoso. Irmão Marquinhos, grita aí, como é que chama a síndrome? Você me falou esses dias. Hã? Síndrome de Estocolmo? Que eles chegaram a essa conclusão quando fizeram um sequestro. É isso? Fala aí no microfone. Você fala as coisas e depois a gente lembra aqui. Eu não dou conta de falar o que você falou. Fala aqui. Teve um assalto, na verdade, e eles fizeram refém um grupo de pessoas, e com o passar dos dias, esses reféns eles foram se identificando com os bandidos, e eles ficaram do lado dos bandidos. Eles foram, de certa forma, sequestrados, mas os sequestradores agiram de forma psicológica sensata, né? Não agrediram nenhuma de suas vítimas. Comida, tratava bem, devia conversar lá no cativeiro. E quando foi desbancar, né, o cativeiro, essas pessoas sequestradas diziam: não, eles são boas pessoas. Nos trataram também, não nos batia, não fazia nada. Aí deram um nome, né? A ciência dá um nome, síndrome de Estocolmo. Pessoas que são agredidas, maltratadas. A síndrome de Estocolmo não é nova, não. Ela aconteceu lá no Egito. A síndrome de Estocolmo, ela não é de agora, não. Ela aconteceu na lei áurea da libertação da escravatura. Meu senhor feudal é um amor de pessoa. Ele dá feijoada para nós todo fim de semana. Não faça isso com ele. Ele é um amor de pessoa. Então o povo lá no Egito trabalhava, suava. Mas nós temos nossas casas, cuidamos dos nossos filhos, está tudo muito bem. Mas Deus, chegou a hora de libertar. Acabou. Quando Deus propõe a taça da iniquidade dos opressores dos meus filhos transbordou, acabou. Chegou a hora de a minha mala de conquistas da vida, deixa isso para lá. Tem algo muito mais glorioso aí pela frente. Tem algo muito mais fantástico aí pela frente. Síndrome de Estocolmo, síndrome do Egito, síndrome de Sodoma, síndrome da escravatura. Lembrei de uma coisa aqui, irmão Joãozinho, está muito sério o culto. Irmão Luizinho, estou achando muito sério. Vem cá. Irmão Luizinho, irmão Gilberto.
Deus abençoe. Irmão Luizinho, me diz aqui uma coisa, senhor. Se o senhor falar que pode contar, acho que não tem nada não, né? Falar que o senhor era idólatra, o que tem? Que o senhor beijou a mão da santa? Conta essa história aí, o senhor era criança? Sim, acho que eu tinha uns 5, 6 anos de idade. Aí, nós era católico, romano. Aí nós ia para a igreja, aí tinha um púlpito assim, e tinha de trás do púlpito assim, tinha um corredorzinho, que tinha as imagens, e tinha aquelas fitinhas. A gente saía assim, rodeava para beijar a fitinha. Essas fitinhas estavam amarradas na mão da santa, né? Na santa lá. Ela era grandona, né? Grandona, né? Aí minha mãe e nós fomos, né? Aí nós chegou lá e eu pirriei para não beijar, né? Não, meu filho, tem que beijar, isso é a santa, santa, santa. Mas, graças a Deus, minha mãe aceitou a Jesus, foi batizada e está descansando. Graças a Deus. Mas ela teve que fazer você beijar, né? Não, teve, porque ela confiava muito, né? Confiava muito, né? Mas depois foi revelada. Amém. E o irmão também. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso, irmãos, isso não é vergonhoso. São etapas da nossa vida. Minha mãe me ensinou a fazer isso, ela partiu e falou que eu tinha que continuar. E ele conta engraçado, que ele fala que olhava para a santa e ficava no medo daquilo assim, ficava, que é isso? Parece que já era a revelação batendo lá dentro, né? Então, às vezes os pais falam assim, filho, olha, esse aí que é o caminho. Viu, irmão Luizinho? Ô Luizinho, você vai ficar assim, ó, passando aqui, beijando as fitinhas. Eu peguei o mesmo, tinha acabado. E conforme nós vimos aqui nesse texto que acabamos de ler, esse texto nos remete à Bíblia. Sola, né? Sola, somente. Somente a graça. Somente a fé. Somente Cristo. Somente a Escritura. Somente glória a Deus. Se nós tivermos que apegar a estes 5 princípios que foram usados na Reforma Protestante, por estarmos vivendo momentos tão semelhantes, você estará errando? Porque você precisa se perguntar, eu vou estar errando se eu considerar que a salvação é por graça? Não, você vai ver Paulo falando isso. Você vai estar errando se falar que é somente pela fé? Como que você alcança as obras? Através da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Somente a fé. Somente a graça. Somente Cristo. Você estará errado se você considerar somente Cristo. De que forma? Jesus Cristo é o fundamento. O que Martim Lutero viu? Jesus Cristo é o fundamento. O que Paulo falou sobre este fundamento que é Cristo? 1 Coríntios capítulo 3. Sobre este fundamento, o qual está alicerçada a justificação. Justificação, eu anotei uma frase aqui, ó. Aqui estamos então, de um reformador, acerca da justificação. O que é justificação? Aqui estamos então nesse tribunal, culpados, pecadores, disse o apóstolo Paulo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui estamos no tribunal, pecados, ou culpados, pecadores. Todos nós. Vem lá o juiz e dá o veredito justo. Não que sejamos, mas qual que é o veredito do juiz? Justo. Portanto, o que você se torna? Um cristão justificado. O justo
ou justificado, viverá a partir de então da fé. O que é ser justificado? Eu anotei também aqui. O homem é justificado mediante a fé, que é derramada pela graça de Deus. Observe bem, o homem justificado mediante a fé. Esta fé é derramada pela graça de Deus, portanto, favor imerecido. Você pode pedir: Senhor, aumenta a minha fé, e zelar e lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos, conforme o apóstolo Judas disse. Por meio de Jesus Cristo somente. O ato de ser declarado justo por Deus, então, estamos aqui culpados, pecadores, num tribunal, o juiz dá o veredito justo. O ato de ser declarado justo por Deus é diferente de ser justo. Eu sou justo, eu fui justificado por Cristo, eu fui justificado pelo juiz, pela graça, por meio da fé. Então, vamos nos atentar a estes termos: eleição, predestinação, salvação. É a doutrina base das Sagradas Escrituras. Por que surgem tantas doutrinas extras acerca da salvação e da parte do clero, né, também? Porque aí começam sempre a colocar mediadores entre Deus e o homem, e esse mediador vai atuar de forma que salve. A doutrina apostólica romana, ela foi mais assim, explícita somente. Mas o que acontece hoje é a mesma coisa de forma implícita, entre linhas. Ela foi explícita. Ela diz: você tem que pagar, você tem que comprar carta autorizada pelo Papa para você ter direito à sua salvação. Hoje é mais bonito. Você precisa estar neste grupo, você precisa crer nesta linha da mensagem, nesta linha que nós extraímos de dentro da mensagem do irmão Branham, para que você seja um salvo. Eu não fui para Jerusalém, disse Paulo, não consultei carne e sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Antes de mim eram apóstolos. Ei, Paulo, você passou e você entrou pela janela. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. Aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Ele diz aqui no capítulo 1: ó Gálatas, irmãos, eu estou maravilhado de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Estou maravilhado. É como que assustado, né? Como tão depressa passaram daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Se Paulo viesse aqui hoje, falaria assim:
maravilho-me mais do que aos Gálatas. Maravilho-me mais do que aos Gálatas, como tão depressa deixaram a sã doutrina para serem inquietados por aqueles que querem somente transtornar o Evangelho de Cristo. Aí é quando ele vem com esta célebre frase: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado. Além. Seja anátema. Você se sente uma pessoa justificada? Eu ainda não completei, né? Justificado é como se você não tivesse praticado. Quando o juiz fala justo, não quer dizer que vai ficar no seu relatório ali, no seu histórico, aquele crime. Não vai ficar aquele crime de beijar a fitinha. Justificado é queimado. Aquilo praticado foi queimado, foi apagado, foi extinto. O juiz fala assim: ó, me dá todas as provas. Daqui, joga ali num balde, queima. Isso para mais fácil de entendimento. Lança no mar do esquecimento. Quem mexer com aquilo, responde por aquilo, não você. Isso é ser justificado. É suficiente para alcançar a plenitude? É necessário continuar a caminhada em busca da santificação. Dentro disso, não é outra coisa. Não, vou procurar aqui e ali. É necessário continuar. Conforme disse o apóstolo Pedro: arrependei-vos e então seja batizado. Eu arrependi, mas não aceito o batismo. Está incompleto. O juiz me justificou, mas eu fiquei parado ali. Judas, quem sabe, né? Olha, eu recebi tudo. Não. O batismo do Espírito Santo, ele não estava lá no Pentecostes. Um dos discípulos de Jesus viveu no meio dos demais, atuou de forma heróica, se desprendendo de todos os demais, mas não estava no Pentecostes para receber o Espírito Santo. O que dá direito ao Espírito Santo? Disse o irmão Brana. O que nos dá direito ao sinal? Não só ele disse por dizer, mas porque conhecia muito as Escrituras, e tentou levar o povo às Escrituras, e mostrou Cristo para as pessoas, e mostrou que é somente a graça. Ele mostrou estes 5 princípios da Reforma Protestante: somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura, somente glórias a Deus. O que é a pergunta que eu tinha feito? Tira a máscara. O que dá? Obediência à palavra de Deus. O que é isso? Um dos 5 pontos, pilares da Reforma Protestante. Sola Scriptura, né? No latim, conforme foi o texto. Somente a Escritura. Mas nós precisamos ser claros, porque nós pregamos a mensagem. Você excluiu? De forma alguma. De forma alguma. Por que os pastores não podem ler as mensagens em suas casas, em seus escritórios, e trazer aquilo que é Escritura, que está nas mensagens, que é a Escritura, para o povo? Porque precisa ser a doutrina da leitura da mensagem no púlpito, senão o povo estranha. É a malinha, né? Lembra de novo do naufrágio. É segurar a malinha, a mala das conquistas. Mas eu já briguei tanto com os meus familiares,
Eu já briguei tanto, já falei tanto, e eu não erro. O que eu falo está falado. Já briguei tanto com os meus pais, já briguei tanto com os meus filhos sobre isso e isso. Agora você vem me falar isso? Que é somente a Escritura? Já falei tanto para eles que não era. Não venha me falar isso não. Como é que eu vou? Que cara eu vou chegar lá nos meus irmãos, lá nos meus amigos que eu briguei, que eu falei? Mas chega com a Bíblia. Chega com a mensagem, o sinal. Chega com a mensagem, o absoluto. Chega com a mensagem, olhe sempre para Jesus. Mas em principal, a Escritura. Não confundam as coisas, irmãos, e não deixe que as pessoas confundam a sua mente. Porque num processo, conforme o momento que nós estamos vivendo, vai chegar pessoas em vocês e dizer um monte de coisas insensatas e irracionais. Porque quando se comporta como um irracional, não vai deixar o poste ídolo. Agora eu vou chamar o postezinho do elefante de poste ídolo. Porque começa a amar aquele poste. Coisa mais difícil de libertar escravos é aqueles que amam as correntes, né, que os acorrentam. Essas correntes me mantêm aqui, eu não preciso sair para caçar, eu não preciso sair para enfrentar leões aí fora, e aqui eu recebo tudo. Eu não vou largar o comodismo. Não deixe ninguém colocar coisas na sua cabeça fora da Escritura, fora da fé, fora da graça, fora de Cristo e fora da adoração somente a Deus. Senhor Jesus, nós não temos nada. Eu não tenho nada para o povo, mas o Senhor tem. Eu não tenho cura para o povo, mas o Senhor tem. E o Senhor nos endossou, assinou este cheque por nós. Que estes sinais seguiriam aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu não tenho, mas tenho uma promessa. O teu povo não tem muito de si, mas tem a promessa da cura divina, da libertação dos demônios. São promessas. Promessas. Nós ouvimos um hino lá em Cajubi. Deus fez promessas para mim e muitas delas já se cumpriram. Passa o tempo que passar, no tempo dele, elas se cumprirão no tempo dele. Irmãos, para de questionar. Não arrasou a palavra. Eva arrasou a palavra de Deus. Arrasou ensinamentos humanos, insanos, cruéis, malignos, imorais. Não arrasou a palavra. Quando você for fazer alguma pergunta, faça a pergunta embasado na palavra. Não questione os seus pensamentos aí de anos passados. Não questione as pessoas pelos pensamentos que você acha, que você pensa. Quando você questionar, questione usando a palavra. Olha, se há um questionamento, se vem um questionamento ao pastor, use a palavra. Não arrasoe a palavra, mas arrasoe os ensinamentos humanos com a palavra. Senhor Jesus Cristo, toma este povo em tuas mãos. Toma este povo em tuas mãos. Toma esta igreja em tuas mãos.
Faça deste povo um povo invencível. Faça deste povo como os 300 de Gideão. Faça deste povo, Senhor, com estas buzinas nas mãos, que eles possam somente crer que o Senhor é todo suficiente, que o Senhor é capaz de confortar, que o Espírito Santo é capaz de abrir os olhos, que o Espírito Santo é capaz de tirar as escamas, de tirar as vendas, de tirar as correntes, de quebrar os postes e te tornar livre, livre para voar, livre para ver o que Ele deixou realmente para você nas Sagradas Escrituras. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Hoje eu não sou mais escravizado. Um homem chamado Jesus tem me libertado. Liberdade Jesus tem proclamado, e vida nova tem dado. Sou feliz com Jesus ao meu lado. Novamente. Hoje eu não sou mais escravizado. Um homem chamado Jesus tem me libertado. Liberdade, liberdade, Jesus tem proclamado, e vida nova tem dado. Sou feliz com Jesus ao meu lado. Liberdade, Jesus tem proclamado, e vida nova tem dado. Sou feliz com Jesus ao meu lado. Aleluia, graças a Deus. Liberdade, liberdade, Jesus tem proclamado. Seja feliz com Jesus. Seja feliz com Jesus. Pastor Júnior falando sobre bagagem, né? Eu estava lembrando daquele foguete espacial. Ele, para sair da atmosfera, ele precisa de um ônibus espacial, uma coisa muito grande. E ele vai subindo, chega a uma certa altura, ele se desprende daquele ônibus. Ele já não serve mais. Se ele ficar preso ali, ele vai ficar ali onde ele está. E ele vai indo, vai se desprendendo até ficar uma pequena cápsula onde está o astronauta. Só aquela cápsula que importa. Lá dentro a bagagem dele é resumida. Não dá para ele levar muita coisa. Se ele quiser levar bagagem, ele não vai chegar no destino dele. E assim é conosco. Desprenda das bagagens, desprenda disso. Você não precisa disso para chegar no seu objetivo. Se apegue apenas com o necessário, que é a palavra de Deus. Irmão Merinda e o seu filho estão ali atrás. Fique de pé, por favor. Irmão Merinda e seu filho estão aqui, são lá do Mato Grosso e vão estar conosco aqui, vão participar da ceia conosco. Sejam bem-vindos, Deus os abençoe. Participam, né? Participam já através da internet hoje. Nos dá a honra de estar aqui presentes aqui conosco. Deus os abençoe, sejam sempre bem-vindos aqui no nosso meio. E agora, despeçam do outro e até à tarde, às 18 horas, aqui em Trindade com a Santa Ceia. Deus abençoe a todos vocês através da internet.